Ainda falando sobre o ciclo de desenvolvimento no Power BI e as possibilidades que ele nos permite, uma das principais features, um dos principais recursos é a questão de eu poder relacionar tabelas aí, diversas fontes de dados dentro do Power BI e fazer com que eles se comuniquem. Permitir de fato essa interação entre os visuais. Como a gente tem nesse exemplo, vamos supor que cada tabela dessa daqui representada fosse uma fonte de dados diferente. Por exemplo, um arquivo PDF, um Excel, uma tabela do banco de dados. Dentro do Power BI eu tenho essa possibilidade de criar relacionamentos entre essas tabelas para que elas se interajam. Mas para a gente ter isso com esse entendimento maior, a gente precisa entender alguns componentes e algumas particularidades. Por exemplo, o que é tabela dimensão e o que é tabela fato. E vamos ver isso a seguir. Como eu disse anteriormente, é de fundamental importância dentro do Power BI, dentro de um projeto de desenvolvimento de um dashboard, a gente saber a diferença entre a tabela dimensão e a tabela fato. A tabela dimensão, pessoal, armazena informações de apenas um item ali, né? Ela armazena características apenas uma única vez, um único registro, né? E não tem repetição dessa informação dentro dessa tabela. E eu tenho por obrigação criar ali uma chave chamada chave primária, né? Um identificador único para aquele registro, por exemplo, dentro da minha tabela dimensão. Vamos supor aqui nesse exemplo que essa tabela aqui eu chamei ela de dimensão loja, é uma tabela ali com informações de uma loja, por exemplo. Eu vou cadastrar todas as minhas lojas dentro dessa tabela. A loja de São Paulo, a loja do Rio de Janeiro, a loja do Pernambuco, por exemplo, e eu tenho um código ali, uma chave primária para cada tipo de código, para cada loja dessa. E eu não preciso repetir o cadastro dessa loja dentro dessa tabela, porque na dimensão eu vou registrar apenas uma única vez isso e vou registrar todas as características acerca daquela loja uma única vez. E aí, com isso, eu tenho que criar essa minha chave primária. Já a tabela fato, pessoal, que seria fato vendas aqui, ela tem outro comportamento. Na tabela fato, eu consigo registrar a repetição desse acontecimento aqui da tabela dimensão. Ou seja, se eu tiver vendas, por exemplo, na loja São Paulo, que aqui na tabela dimensão eu tenho apenas um registro da loja São Paulo, só que agora eu fiz 100 vendas no mês lá na loja São Paulo. Na tabela fato, eu posso registrar várias vezes o identificador aqui da loja São Paulo. Ela vai vir registrada aqui diversas vezes de acordo com as vendas que ela fez. Ou seja, na tabela fato é onde eu de fato armazeno minha informação transacionada, eu faço o meu registro ali, todo o histórico eu posso repetir ali dentro da tabela fato. E com isso, para me conectar essa tabela fato com essa tabela dimensão, eu preciso ter uma chave estrangeira em relação à tabela dimensão que eu tenho minha chave primária, que vai ser meu identificador que eu vou fazer a conexão dessas duas tabelas e que para de fato elas se relacionem. E via de regra, pessoal, as tabelas de dimensão crescem para o lado, né, por características. Eu vou crescendo nas colunas. Já na tabela fato, ela cresce as linhas, ela cresce no eixo Y aqui. Ela vai aumentando os registros porque ela tem essa capacidade de repetir as informações que eu tenho nas tabelas de dimensão. Então aqui, por exemplo, ó, as tabelas de dimensão loja, dimensão produtos e dimensão calendários são dimensões referente à tabela fato. A minha tabela fato é onde eu vou registrar todas as ocorrências, tudo o que acontece ali em relação às características dos meus produtos, da loja que foi vendido isso e no período, na data que aconteceu esse evento, por exemplo. Então aqui eu vou ter a repetição de todo o acontecimento, o registro de fato do que foi acontecido. Essa é a diferença aí de uma tabela de dimensão para uma tabela fato. Ainda falando sobre relacionamentos, é de fundamental importância entender a diferença entre Star Schema e Snowflake Schema, ou seja, o modelo estrela aí de relacionamento e o modelo floco de neve de relacionamento. A gente usa esses dois modelos para fazer o relacionamento entre tabelas e fontes de dados nos nossos projetos de Power BI. Só que o modelo Star Schema é o mais utilizado e mais comum aí. Não existe o melhor ou o pior a ser utilizado. A gente tem que entender o que se encaixa melhor para a regra do negócio, para as fontes de dados que eu estou utilizando, para o banco de dados, por exemplo, e ambos funcionam no Power BI, como eu disse. O modelo Star Schema, ou também chamado aí modelo estrela, é um modelo mais simples ali que fica disposto da seguinte maneira. Eu tenho minha tabela fato e em torno da minha tabela fato eu tenho as tabelas de dimensão, como você pode ver aqui nesse esquema, né, formando esse formato da estrela, né, até tendo essa alusão ao nome Star Schema, modelo estrela. Eu tenho lá no centro do projeto minha tabela fato e em torno dele as tabelas de dimensões que vão suportar ali as características para dentro da tabela fato. É um modelo ali disposto de dimensões e fatos, é um modelo ali com uma lógica mais simples
e a gente tem dimensões pequenas com poucas colunas e linhas, tá? Já a tabela fato ela pode crescer, como eu falei, no eixo Y, tendo bastante registros ali de transação e os fatos registrados de fato ali sendo redundante na tabela fato. Já o modelo Snowflake, ou seja, o modelo floco de neve, que tem o formato aqui de um floco de neve, ele também é disposto da tabela fato no centro ali do relacionamento, porém eu tenho as tabelas de dimensões conectadas à minha tabela fato, assim, muito parecido com o Star Schema, porém minhas tabelas de dimensão, como vocês podem perceber aqui no esquema, eu tenho sub-tabelas de dimensão relacionadas à minha dimensão. Ou seja, é também um modelo aí desenvolvido e disposto de tabela fato e tabela dimensão, porém ela tem uma lógica mais complexa, porque quando eu conecto as minhas dimensões, eu posso ter a possibilidade de subdimensões, outras tabelas ali detalhando minha dimensão, ou seja, gerando um pouco mais de complexidade para o projeto. É utilizado também no Power BI, o Power BI aceita esse esquema de modelo, porém não é tão comum ser utilizado aí nos projetos.